Pessoal. Então, como prometido, voltamos aí para a gente dar continuidade à nossa segunda aula do Livro dos Espíritos. E só para vocês não esquecerem, meu nome é Humberto, sou o líder do TOLD, Templo do Oriente Luz Divina, e tudo isso que a gente está fazendo é em prol de levar informação para vocês, para ajudar vocês a melhorarem, a se transformarem, a fazer a reforma íntima de cada um, e realmente libertarem a sua consciência para que vocês possam fazer diferença na vida de vocês e na dos outros. Tá bom? E vou passar aqui para a Carol para ela poder se apresentar melhor e a gente continuar aí com a nossa aula. Ok? Um grande abraço aí para todos. Oi pessoal, meu nome é Carol, eu sou filha de santo aqui do Pai Humberto, faço parte do Templo do Oriente Luz Divina e auxilio aqui nos estudos da doutrina espírita. E a gente iniciou no último vídeo. A gente vai colocar ele na descrição para vocês, o link, né, para vocês acessarem, para quem ainda não viu. E vou pedir também para vocês seguirem o canal, as redes sociais, vai estar tudo na descrição para vocês acompanharem os outros tipos de aula que a gente tem, de vídeo e etc. Compartilhar, né? Porque a caridade também é isso, né? Compartilhar com os outros que precisam, que necessitam, que às vezes está perdido ou está sendo enganado, que infelizmente tem muito por aí. Mas é isso. Então, a gente deu início ao estudo, né, do Livro dos Espíritos. Nós temos também uma série de aulas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem quiser também acessar a comunidade, onde a gente coloca essas aulas, lá a gente vai estar falando mais sobre a moral de Jesus Cristo, as máximas, todo o ensinamento, explicando melhor tudo aquilo que ele falou por parábolas com a explicação dos espíritos e dele próprio, que veio elucidar ali através da psicografia, pelos médiuns dali da época de Allan Kardec. É só seguir a gente aí no Instagram que a gente vai colocar o link de convidados, né? Para o pessoal que quiser entrar na comunidade para estar ouvindo a aula lá. Aqui no Livro dos Espíritos, a gente vai adentrar mais no universo da doutrina espírita no geral, para entender sobre tudo, sobre os mundos, sobre as colônias, umbral, o que acontece depois da morte, sobre Deus, sobre o nosso espírito, sobre mediunidade, entre outras coisas. Na última aula, a gente começou falando sobre Deus, né? E estava tentando explicar, né, que ele vinha dizendo sobre quem não acreditava e o porquê acreditar em Deus. E ele vinha dizendo para a gente que toda causa tem um efeito, né? Então, como a gente pode ter um mundo tão perfeito, um universo, todos os seres que habitam nele, todas essas coisas, todo esse mecanismo que é o nosso mundo, então, de maneira tão perfeita, sem ter uma causa. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas. Não existe acaso. O universo não simplesmente veio do nada. Sim, nós caminhamos junto com a ciência, é óbvio. Aqui, inclusive, ele concorda com tudo isso. Então, sim, teve a evolução, ele apoia a teoria da evolução. Mas o que foi isso que deu início a todas as coisas? Com certeza, a gente crê em Deus, né? Que foi Deus quem criou tudo isso. Além disso tudo, ele vai vir dizendo aqui sobre os atributos da divindade, que são coisas muito importantes. É importante dizer também que ele diz que é impossível a gente compreender Deus com todo, porque ele é tão soberano, tão grandioso, não tem nem palavras para explicar, que a gente não tem, devido à nossa pouca evolução, como compreender Deus por completo. Mas a gente, pelo pouco que a gente consegue conceber essa grandiosidade, ele denomina aqui Deus como soberanamente justo, bom, misericordioso. Deus é infinito, ele não tem começo e ele não tem fim. Ele é todo-poderoso, ele é onipotente, onipresente, onisciente, entre todas essas coisas. Ele é imutável, então ele não. Deus é o mesmo, desde os primórdios e será até o fim. Que no caso a gente não sabe, não existe um fim.
Então, são esses atributos que a gente conhece de Deus. E eu estava até, quando eu estava vindo para cá, antes de começar a gravação, eu estava ouvindo, né, um podcast espírita, onde ele dizia que é importante a gente conhecer Deus, porque a gente muitas das vezes conhece um Deus que castiga. A gente não consegue compreender. É muito importante a gente entender que ele é justo e bom, e misericordioso. Para a gente entender que as coisas que acontecem na nossa vida não são um castigo de Deus, são apenas consequências das nossas atos. Exatamente. Nossas atitudes. Senão ele não seria esse Deus. A gente conheceria um Deus orgulhoso, caprichoso, que castiga conforme a vontade dele. Não é dessa forma. Exato. E para a gente ter a afirmação correta, é que toda causa gera efeitos. E todos os efeitos são gerados por uma causa. Então, essa é que é assim, a definição correta do negócio. Então, uma causa gera um ou mais efeitos, e um ou mais efeitos são gerados por uma causa. Essa que é a definição correta. Entendeu? Então, dentro dessa definição que foi pelos próprios Espíritos, é que a gente tem como provar a existência de Deus também. Então, é isso que a gente entende como Deus, né? Então, ele é a causa primária de todas as coisas, inteligência infinita, suprema. Então, tudo que existe, tudo que a gente hoje chegou até aqui a evoluir, seja na tecnologia, na ciência, entre os diversos campos, é algo que já faz parte da essência de Deus há milênios, só que a gente só vai adquirindo isso conforme a gente vai evoluindo. Que um dos princípios também do Espiritismo é a gente evoluir moralmente, primeiramente, não roubar, não matar, não trair, não mentir, não difamar as pessoas, fazer o que é certo, mas também progredir intelectualmente, porque é através da razão que a gente consegue vencer o mal. Porque assim a gente não vai ser mais manipulado, não vai ser marionete do mal, né, como a gente diz. É por isso que a informação é essencial. Né? Conheça a verdade, ela te liberta através do conhecimento verdadeiro. Então, seguindo aqui, ele vem falando sobre mais um pouco sobre Deus ser o princípio de todas as coisas. E ele vai falar sobre o espírito e a matéria. Nós temos um espírito, né, que habita na gente, que nosso espírito saiu das mãos do Criador. Nós temos o perispírito, que é o intermediário entre o espírito e a matéria. Nós temos a matéria, que é aqui o nosso, tudo que é palpável, né, de matéria mesmo, orgânica. E essas coisas são importantes. Por que nesse mundo que a gente vive, a matéria ainda é muito presente? Nós somos muito materialistas ainda. Nosso corpo, ele adoece, ele ainda perece com facilidade. Nós temos muitas necessidades fisiológicas, porque a gente ainda está intimamente ligado à matéria. Não só por esses aspectos, mas em outros aspectos da matéria, como nós precisamos construir nossa vida financeira, familiar, viver, tudo isso que engloba a nossa vida aqui. É importante que a gente passe por tudo isso. E cada situação, que é cada área da nossa vida, material, vai trazer um desafio para a gente. É por isso que a gente é encarnado aqui no mundo de provas e expiações. Essas dificuldades, quando você forma uma família, quando você tem filhos, quando você vive em comunidade, vive com as outras pessoas, são os desafios diários que a matéria impõe para a gente, que são muitos, né? Exato. É por isso que a gente está aqui. Para a gente conseguir evoluir, a evolução é sinônimo do desprendimento material. E o desprendimento material está ligado a tudo. Porque tudo que a gente está aqui é matéria, inclusive os próprios, né, sentimentos que a gente tem, que são causados
pela matéria. Então, quando a gente consegue se desprender da matéria, a gente consegue também se libertar dos sentimentos mais inferiores, que são inveja, ciúme, intolerância, impaciência, possessividade, agressividade, enfim, né, maledicência. São todos os sentimentos que são gerados pelo apego da matéria. Raiva, rancor, ódio. Pelo apego, perfeito. Então, tudo isso aí é gerado pelo apego à matéria. Porque o verdadeiro amor, ele não, nada, absolutamente nada, tem a ver com a matéria. Algumas pessoas podem achar que o verdadeiro amor tem a ver com a matéria. Não, não tem. Quando as pessoas elas conhecem intimamente a carta de Paulo de Tarso, elas vão entender que o amor verdadeiro nada tem a ver com a matéria. O amor verdadeiro tem a ver com os sentimentos que a gente tem dentro da gente e que a gente pratica diariamente com todos ao nosso redor, principalmente com quem está do nosso lado, com a nossa esposa, filhos, etc. Esse é o amor verdadeiro. Quem quiser saber é só procurar aí até no Google mesmo, Carta de Paulo de Tarso, leiam bem. Se quiser, manda uma mensagem para a gente pode vir aqui para explicar a Carta de Paulo de Tarso, não tem problema. Mas esse é o verdadeiro amor, que é desprendido de todos esses sentimentos inferiores, entendeu? Vamos lá. Pegando esse gancho que ele está falando sobre o amor, na minha opinião, né, dizendo aqui, a gente está comentando, o amor, eu acho que é o único sentimento, aquele verdadeiro, que vai até o fim. Então, ele vai até o estágio mais alto da evolução. No fim, só sobra amor. Você é inteiro amor. E é por isso que Jesus... A gente está falando de amor verdadeiro. Isso. Tem que tomar cuidado para as pessoas não acharem que o teu amor é porque tu está amando alguém, uma mulher, um homem, e aí pronto. Você acha que aquele ali é o amor verdadeiro. Não, não é. Então, eu preciso entender verdadeiramente o que é o amor para você poder, porque o amor é livre de posses, livre de ciúmes, livre de várias situações, né, que normalmente as pessoas sentem umas pelas outras, entendeu? O amor é querer o bem, né? Se você ama uma pessoa, você quer o bem dela independentemente. E tolera, e haja tolerância. Então tem que tolerar muito, tem que ter muita paciência, tem que ter muita compreensão. Então, é isso que Jesus veio... O principal ensinamento dele. Ele veio falou pregando, né? Veio pregando isso aí principalmente. Porque quando a gente entende o que é verdadeiramente o amor, então a gente sabe que a gente tem que se desprender de muita coisa e praticar todos esses outros sentimentos que estão dentro do amor, né? Senão você não ama verdadeiramente. O teu ego, ele te engana, fazendo você achar que está amando, mas na verdade você não está amando ninguém. E aí gera o sofrimento, né? Então o sofrimento ele vem desse apego. Sofrimento porque vem decepções e etc e tal. Quando você entende verdadeiramente e pratica, você não tem mais decepção, porque você já entendeu. Então você faz a tua parte independente de qualquer coisa. Você ama independente de qualquer coisa. Se o outro não te amar, se o outro não corresponder, se o outro for ingrato, seja lá o que o outro for, não importa, não é um problema seu. O seu problema é amar verdadeiramente, praticar aquilo que Jesus trouxe para a gente. Porque você fazendo isso, você está dando os grandes passos, né, passos muito largos para a tua evolução e com certeza absoluta vai estar ali ganhando o seu espaço num plano superior. Porque a gente tem feito as psicografias das pessoas aqui e, infelizmente, grande parte, 80%, 90% das pessoas vai para um umbral. Então, por quê? Por causa dos sentimentos que elas guardam dentro delas, que elas geram com as outras pessoas, que ela pratica com a outra pessoa. Que sentimentos? Todos esses que a gente está falando aqui. Né? Coloca os ins na frente. Intolerância, impaciência, intransigência. Vai colocando o in na frente dos sentimentos todos e vocês vão poder entender. Né? E, infelizmente, é isso que acontece. Né? A arrogância, o ego, a prepotência, o orgulho. Então, ninguém está falando que é fácil a gente se livrar disso. Mas nós estamos aqui para a gente vencer essas dificuldades, para a gente superar tudo isso que foi imposto a gente por nós mesmos, para que a gente pudesse superar. Então, a gente tem que pegar essa oportunidade, a gente está aqui falando para vocês isso,
e vocês lutarem com unhas e dentes. É a depuração, né? Você vai se autoanalisar. Não é fácil, é todo dia um desafio para todos nós. E a gente tem que fazer aquela reflexão mesmo daquilo que a gente errou até agora. Para vencer, humildade, né? Ter humildade. Sem humildade você não vai conseguir perceber que você tem esses defeitos, né? Essas inclinações, mais inclinações, né, que eles chamam. É o ego, aí o ego não vai deixar. Aí você não consegue fazer a reforma íntima, que é um dos lemas do Espiritismo também. O que a gente faz aqui, o estudo, é para a reforma íntima, para a gente conhecer melhor sobre Deus, sobre o Espírito, sobre a nossa evolução e poder, de fato, ir para um lugar melhor, reencarnar num lugar melhor e evitar muitos anos de sofrimento. Exatamente. E a gente não pode esquecer que nós estamos sendo vistos a todos os momentos. Seja onde for e que horas for, nós estamos sendo observados dentro do banheiro, em qualquer lugar. Então nós estamos sendo observados 24 horas por dia. Tolo é aquele que acha que não. Então não adianta a gente fingir. É um auto-engano. Exatamente. Né? A gente está tentando enganar quem? Só a gente mesmo. Não adianta a gente tentar fingir que a gente é bonzinho, ou que a gente não quer, ou que a gente não está enganando ninguém, ou que a gente é isso, que a gente é aquilo. Não adianta tentar fazer isso, porque você está enganando só você. Porque não adianta querer enganar os outros aqui, isso não significa nada. Você tem que estar preocupado com o papai, olhando tudo, sabendo de tudo, vendo tudo que a gente fala, o que a gente faz, porque nada fica escondido dele. Então, a gente precisa ser honesto, mas honesto com quem? Com a gente. A gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo, ser honesto com a gente mesmo. Porque quando a gente é honesto com a gente, verdadeiro com a gente põe em prática tudo que a gente ensina aqui, então a sua vida melhora, a sua vida se transforma. Porque o grande problema é o ego, de achar que você não precisa de nada, que você já alcançou qualquer coisa, e que isso, que aquilo outro, e que na verdade, quem é você, né? Na fila do pão. Então, mas vale um pecador verdadeiramente arrependido, querendo mudar, vai ter um olhar da espiritualidade maior do que alguém com esse ego todo, com esse orgulho, tudo isso que ele está dizendo, que não aceita nem ouvir né, alguém tentando ajudar. E só linkando essa questão toda do amor e razão, né? Porque aqui a gente olha tudo muito pelo lado da razão, né? Apesar da gente estar falando de espiritualidade e falando sobre ego, sobre essas coisas todas. O amor, ele tem que estar sempre presente, porque senão a razão toma conta e a gente acaba ficando incrédulo, cético e distancia a gente da verdadeira espiritualidade. E muitas vezes prepotente, porque a razão, ela é importante, mas com um limite das coisas. Ela é importante com equilíbrio, né? Porque se não tiver equilíbrio, a pessoa, ela se torna uma pessoa arrogante, prepotente, porque ela vai sempre achar que tem razão de tudo, devido aos argumentos que ela pode ter, ou ao conhecimento que ela pode ter, ou seja lá o que for que ela pode ter, que possa trazer alguma razão para ela de alguma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, porque isso pode ser uma grande armadilha para a gente. Atrapalha a empatia, né? Exato. E só ter o conhecimento não basta, né? Porque no umbral existem pessoas espíritos infinitamente mais inteligentes do que a gente, com mais conhecimento do que a gente. Entretanto, eles não têm o amor, a empatia, a caridade, a compaixão. Então a gente vai... Não usaram em prol, em benefício de todos, do bem, de ajudar ao próximo. Usaram egoístamente, entendeu? De forma egoísta. Para satisfazer o ego, pelo poder, ou por qualquer coisa assim desse tipo. Exatamente. Então, seguindo, aqui nesse capítulo, ele vem falando sobre isso, sobre o espírito e a matéria. Como a gente disse aqui, a gente está no mundo de provas e expiações. Existem 5 categorias de mundos, a gente vai falar mais adiante sobre isso, mas dos 5, nós estamos no segundo estágio ainda. Então, a gente ainda é muito material. É só para vocês entenderem, quando ela está falando isso aqui, está dizendo que a gente está no segundo pior. Na escadinha, a gente está no segundo degrau ainda. Ou seja, estamos péssimos.
né, está numa escala evolutiva muito baixa. Então, é necessária a matéria para o espírito se manifestar. Então, a gente precisa da matéria. Por isso que a gente tem centros espíritas, onde a gente tem os médiuns, é tão importante o desenvolvimento, porque o espírito ele vai fazer a comunicação através da matéria. Então, é por isso que é importante. É isso que ele vem dizendo aqui. Mais adiante, ele vai falando também sobre as propriedades da matéria. Então, tem o hidrogênio, o gás carbônico, enfim. Ele vem dizendo que tudo é a modificação de um mesmo princípio, que é o fluido universal. Quando ele vem explicando aqui, o fluido universal é o que dá origem a todas as coisas, ao mundo como nós conhecemos, a nós, seres humanos, todos os seres vivos, enfim, tudo que existe todos os elementos, vem desse fluido universal. Esse fluido universal que vem de Deus, que é a criação de Deus. A partir dali, tudo foi se desenvolvendo naturalmente, como a gente conhece a partir da ciência. Resumindo, existe um elemento, e esse elemento é o elemento único, é um elemento que dá origem a todos os outros elementos. Então, esse é um elemento que ele se transforma, ele é mutável. Isso. Entendeu? Claro que ele vai dando... É lógico que eu não vou fazer uma comparação esdrúxula aí, mas, por exemplo, se pegar o oxigênio e o hidrogênio, se você botar o hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio, você vai formar água. Então, se você não tiver o hidrogênio, você não forma água. Se você não tiver o oxigênio, se você tiver o hidrogênio, você não forma água. Então, esse elemento único que é criado por Deus, ele deu origem a todos os outros elementos, que através da combinação desses elementos, a gente conseguiria formar aqui aquilo que a gente necessita e que é essencial para a vida de todos nós. Então, por isso que aí a gente vai vendo mais uma vez o efeito de uma causa primária que está lá, que não tem como explicar, é inexplicável. Entendeu? Então, tudo que é inexplicável vem de Deus. Exato. Simplesmente ele fala muito, bate muito aqui na tecla de que a gente não tem evolução suficiente para entender Deus na sua grandiosidade e essa formação. Conforme a gente for evoluindo, a gente vai aumentando a nossa capacidade de compreensão. É como uma criança. Uma criança não consegue entender o que um adulto entende, porque ela não tem ainda aquela compreensão. E assim vai, nos estágios você vai evoluindo e vai conseguindo compreender mais as coisas. Assim é com o nosso espírito. A nossa compreensão de Deus e da espiritualidade é assim. Então nós somos como crianças ainda. Desde que nós não sejamos pessoas acomodadas. Porque as crianças, elas não sabem ler, não sabem escrever, não sabem falar. E ao tempo que ela vai evoluindo e vai passando, ela aprende a ler, aprende a escrever, aprende a falar. Isso depende muito da dedicação e da compreensão de cada um. É igual a nós aqui. Tem muita gente que hoje é adulto, que hoje é crescido, mas não tem compreensão absolutamente de nada. Por que não tem compreensão de nada? Porque nunca se interessou, não tem conhecimento. Não é que não tem inteligência. Não tem conhecimento. E também não se interessa pelo conhecimento. Então quer dizer que essas pessoas, elas ainda não entenderam o verdadeiro motivo delas aqui. Então quando as pessoas falam, olha, eu não tenho tempo para a espiritualidade. Eu estou ocupado com a espiritualidade. Eu não quero me comprometer com a espiritualidade. Eu acho que eu estou indo ali, estou perdendo tempo com a espiritualidade. Então, sinto muito dizer, meus caros, você está jogando a oportunidade da tua evolução no ralo. Porque nós estamos aqui apenas com o objetivo de evoluir. Evoluir em todos os sentidos. Vai ficar reprovado, vai repetir de ano. A gente está aqui para evoluir em todos os sentidos. E a pessoa que pensa dessa forma é porque ela ainda não entendeu o verdadeiro objetivo dela aqui. E, infelizmente, a gente não está aqui para convencer ninguém a nada, como Jesus. Jesus não tentou convencer ninguém a nada. A gente não está aqui tentando convencer ninguém a nada. A gente está aqui passando o conhecimento e tentando despertar ou alertar vocês para alguma coisa. Então, assim,
Ah, Pamber, mas eu estou na espiritualidade. É? Que tipo de espiritualidade? O que você está fazendo na espiritualidade? Porque não basta estar na espiritualidade. Basta fazer o que é diferente na espiritualidade. Porque em toda religião tem a sua evolução. Agora, a gente não pode achar que se você vai estar numa religião A e ali, você vai desempenhar o que ali dentro? O que vai te fazer evoluir ali dentro? Porque a gente tem que tomar cuidado com a palavra evoluir. Porque existe evolução dentro da matéria e existe evolução espiritual. E desculpa, para você evoluir a tua alma, que é encarnada, e quando ela desencarnar o teu espírito, só existe um meio de você evoluir espiritualmente, apenas um. É com o conhecimento que nós estamos passando aqui e que algumas outras casas passam. Apenas esse. Não vai evoluir trabalhando com entidade o dia inteiro. Não, não vai. Não é essa evolução. Essa é a evolução dentro da matéria. Então não confundam evolução dentro da matéria com evolução de espírito. Cuidado, porque evolução dentro da matéria é uma coisa. Você está aprendendo ali com as entidades determinadas coisas, está trabalhando, está fazendo a caridade e tudo mais. Cuidado, porque até para fazer a caridade é difícil. Porque para fazer a caridade sem esse conhecimento que a gente está passando aqui, suas entidades, desculpa, não está fazendo caridade não. Porque o que a gente vê aí de marmotagem e de gente fazendo um monte de besteira e falando um monte de asneira para as pessoas, não sabe nem o que está dizendo. Mais atrapalhado que... Porque a gente vê mais animismo do que incorporação. A gente vê mais fascínio, que é a obsessão de fascinação, do que incorporação. A gente vê um monte de... mais o ego do que uma verdadeira incorporação. Então, tá cheio de problema por aí. Então, a gente só vai entender, né? A gente só vai ter uma incorporação decente com com a caridade sendo feita de uma forma correta para as pessoas que vêm até aquela casa pedir ajuda, quando as pessoas tiverem esse conhecimento e essa bagagem. Se não tem esse conhecimento e essa bagagem, e não tem uma espiritualidade que veio lá dos primórdios, não vai ter como. E é por isso que a gente vê um monte de coisa, e é por isso que a gente está vivendo o mundo do jeito que está. Se você pegar aqui os estados, os municípios, ver quantas casas e igrejas, e seja lá o que for, tem abertas dentro do município. E será que não era para estar muito melhor? Porque você tem mais de 1.000 casas abertas no município? Será que quantas pessoas frequentam essas 1.000 casas? Por que essas pessoas não estão saindo dali daquela casa com ensinamento e estão mudando a vida dos outros? E estão sendo amigas das pessoas? E estão sendo tolerantes, pacientes, compreensivas? Estão fazendo a diferença? Por quê? Iluminando, né? Não estão iluminando. Por que não estão? Se a gente tem mais de 1.000 casas no município, por que não está acontecendo isso? Vocês podem me responder? Fica aí essa pergunta para que vocês possam refletir o tamanho do problema que a gente está vivendo. Porque se a gente tivesse 1.000 casas espíritas no município, mas de verdade, 1.000 casas espíritas verdadeiras, que fizessem a diferença na vida das pessoas, tudo seria diferente. A gente estaria no outro... Porque o problema que está acontecendo no nosso país e em outros, sempre foi a liderança. Seja liderança política ou liderança espiritual. São esses dois problemas que acontecem em todo lugar. E aí a gente está com as lideranças política e espiritual corrompida. Então a gente tem 1.000 casas espíritas, mas uma ou duas fazem o que é certo. O restante está tudo corrompido, falando um monte de besteira e fazendo um monte de besteira. Entendeu, pessoal? E é por isso que é importante vocês estarem assistindo aqui a aula. Agora, assiste quem quiser. A gente não está aqui para convencer ninguém a nada. Infelizmente, a gente fala aqui e a gente tem que ser rápido, porque senão fica um vídeo maçante, né? A gente não pode estar aqui passando de um período aí para que vocês possam ter condições de assistir até o final, mas é isso. Quem estiver assistindo o vídeo aí, se quiser uma live, vocês falam pra gente, a gente marca um dia para fazer uma live ao vivo. Quem quiser que coloque um pouco mais de tempo também, vocês falam aí. Senão, a gente vai dando continuidade nesse período de tempo e trazendo o máximo de informação para vocês, para que vocês consigam despertar verdadeiramente e não se deixar levar. Porque a todo o instante e a todos os momentos, todos os dias,
nós seremos provados. Porque aqui a gente está em provas e expiações. Então seremos provados todos os dias. E provas provas existem várias. Prova você pode ter a prova no teu trabalho, com gente do trabalho, com gente da família, com gente do centro espírita, com gente no meio da rua, gente no trânsito, vários tipos de prova. Toda prova Tu acordou até você dormir, na verdade, até quando você tá dormindo. Exato, então tu está tendo ali provações, provas que você passa no dia a dia, e aí você está sendo medido. Você está sendo medido. Será que você está tendo paciência? Será que você está tendo tolerância? Será que você está praticando o que é certo? Ou será que você está caindo no mesmo erro todo dia? Será que está sendo agressivo? Será que está sendo prepotente, egoísta? Será que está sendo arrogante? Eu não sei. Então, isso aqui serve de alerta para todo mundo, para a gente estar se policiando. Mesmo diante dos problemas, a gente, na hora que for, a gente tem que parar, tem que respirar, e aí a gente fazer a coisa com equilíbrio. Senão, você está se sabotando, você está dando um tiro no pé, e isso vai destruir principalmente a sua vida emocional. E, logicamente, se destrói a tua vida emocional, destrói a tua vida amorosa, e assim vai fazendo efeito dominó. Efeito dominó. Vai jogando tudo pro chão, tudo por terra. E para reconstruir isso depois é que é o problema. Porque é mais fácil a gente reconstruir ou a gente conquistar? É muito mais fácil a gente conquistar, porque reconquistar é bem duro. Né? Então é isso, pessoal. A gente vai parar aqui por hoje. Vou dar aí a última palavra para a Carol também para ela fazer o encerramento, mas a minha parte aqui a gente está parando por hoje, para que não fique tão longo, e a gente volta aí com o nosso próximo vídeo para dar continuidade. Às vezes a gente sabe que o início é um pouco maçante, um pouco porque é o assunto. Então, fazer o quê? Mas a gente tenta colocar uma dinâmica maior, até para que vocês possam entender até entender o objetivo de tudo isso que a gente está fazendo para vocês. Entendeu? Pegando o gancho, que eu ia falar exatamente isso, que aqui é mais um bate-papo. A gente tem aqui como um guia, né? E aqui a gente vai comentando. Mas o intuito é que todos possam entender o que realmente os espíritos vieram trazer pra gente. Porque esse intuito não é falar palavras difíceis, Exato. Complicações, nada às vezes disso. Está escrito ali de uma forma então a gente vai conversando para ficar um pouco mais descontraído, mas a essência está aqui porque a gente vive isso todo dia, toda semana, a gente está estudando sempre, então a gente vai desenrolando a partir desse conhecimento. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam curtir, compartilhar e continuar aí com a gente, que a gente vai seguir falando de mais outros assuntos interessantes. E vão estar aí as redes sociais, a comunidade. Quem quiser mandar mensagem, manda. Ou não comentário. Esquece de compartilhar com os amigos, porque lá no Instagram a gente tem muitos vídeos falando de muita coisa de depressão. A gente tem psicólogos aqui, psicoterapeutas, a gente tem todo tipo de situação. Que a gente, inclusive, tem live lá, né, falando de muitas coisas, que pode ser. As pessoas podem assistir ali e podem tirar uma dúvida, pode ajudar elas em alguma coisa. Até assistindo alguma coisa ali. Tem vídeos do umbral, enfim, tem uma variedade de situações lá, que inclusive